Paz do Senhor, abençoado de Jesus. Como é que tá vocês? Tudo na santa paz do Senhor? Hoje eu estou aqui com a Bíblia aberta em 2 Reis, sobre a história do comandante Naamã. Eu não sei o que é que Deus quer falar comigo e com você através dessa palavra. Vocês depois podem meditar nela. E hoje eu estava no trabalho e me veio a história de Naamã. Eu nunca tinha pego assim para ler, olhar o que a palavra está dizendo. Tinha lido assim um pouquinho. Mas eu creio que nada é por acaso, né? Tudo é um propósito de Deus. E na história de Naamã, você vê que Naamã, um homem, um comandante de posses, um comandante autoritário, tinha o poder nas mãos, né? Mandava em todos e não acreditava em Deus. Ainda assim, foi parar na casa dele uma serva do Senhor, né? Que acreditava em Deus. E através dessa serva lá na casa dele, ela foi falando, né? Do poder de Deus para ele. E era um homem que tinha tudo, mas ao mesmo tempo não tinha nada. Tinha uma doença horrível que não tinha cura diante dos olhos deles. Até gerar uma situação de ele ir ao encontro de um profeta e ele ter, né, aquele discernimento do profeta, né, falando com ele sobre o poder de Deus. E imagine, meus irmãos, uma pessoa orgulhosa, né? Uma pessoa orgulhosa, uma pessoa mandona, autoritária, acha que porque está no poder, pode tudo. Oh Deus, quando Deus pega, meu irmão, Deus quebra o vaso todinho. Oh, a história de Naamã é uma história para a gente meditar mais na palavra, porque todos aqueles que antes de se converter achava que podia isso, podia aquilo, e na verdade não podia nada. Quando foi pego pelas mãos do Senhor e deixou que Deus trabalhasse na vida dele, a vida dele foi mudada e foi transformada. E muitos já foram assim igual Naamã, né? Autoritário, teimoso. Ah, meus irmãos, a cada dia que eu vou buscar conhecimento da palavra, eu fico mais maravilhada com as coisas de Deus. Oh, que Deus poderoso! Naamã precisou entrar naquela água para ser curado. Através daquele banho, ele foi curado daquela lepra, o corpo ficou limpo. E foi ser grato a Deus, foi servir a Deus. Naamã já foi outro homem. Ele já não foi mais o mesmo comandante. A partir do momento que ele entrou naquela água, foi quebrado o orgulho. Toda a dúvida que ele tinha com as coisas de Deus foi jogado por terra. Por isso que eu falo que nada é impossível para o nosso Deus. Às vezes o ser humano ele acha que pode tudo, que o dinheiro dele é tudo, mas se ele não tiver Deus, ele não tem nada. Se ele não for quebrado pelas mãos de Deus, não adianta. E para ser transformado, para ser mudado, tem que ser quebrado, tem que estar sobre as mãos do Senhor.
E quando o Senhor Jesus nos toca, meus irmãos, a mudança é completa. Quando a gente se permite que Jesus trabalhe nas nossas vidas, ai, Deus faz maravilhas. E a história de Naamã é uma história, né, interessante. O homem estava podre, ainda assim não quebrava aquele orgulho. Ele teve que mergulhar naquelas águas para que Jesus fizesse um milagre. Mas Jesus só fez um milagre nele porque naquele momento ele obedeceu ao profeta. Se ele não tivesse obedecido à voz de Deus, ele não estaria curado, não estaria limpo daquela lepra. E a partir do momento que você obedece à palavra de Deus, meu irmão, que você obedece à palavra do profeta de Deus, aquele que é usado por Deus, é que você toma posse da palavra, Deus trabalha. E foi através do profeta que Deus falou, na boca daquele profeta. Foi através da voz de Deus que Naamã foi curado. Ele obedeceu. Ele entrou naquela água. Ele obedeceu a palavra. Ainda assim, sem conhecer, né, verdadeiramente o poder de Deus. Mas ele ouviu de um homem de Deus. E ele foi e obedeceu, se jogou naquela água e foi curado. Muitos hoje não têm um milagre na sua vida porque não crê verdadeiramente em Deus. Diz que crê, que serve a Deus, que confia em Deus, mas na hora que é para buscar seu milagre, não crê o suficiente. Você acha que para Deus alguma coisa é impossível? Deus é Deus do impossível. Imagine, Deus curou uma lepra. O que é que Deus não possa curar na sua vida? Meu irmão, não aceite mais. Quando você medita na palavra, que você vê as histórias dos profetas, dos apóstolos, dos homens de fé, o que alcançou diante de Deus, é para a gente pegar a palavra, se firmar nas coisas de Deus e confiar para a gente também obter esse milagre. Porque o Deus daqui, ó, não mudou não. O Deus é o mesmo. Então continue crendo no seu milagre. Naamã teve que quebrar o orgulho. Será que tem algum servo de Deus que tem orgulho? Que está se orgulhando de alguma coisa? E aquela menina que foi parar na casa de Naamã, não foi por acaso. A gente olhando a história, a gente até fica, né? Nossa, ele é mau, ele é ruim, não liberou a menina, não deixou a menina voltar para a casa dos pais. Ali foi um propósito de Deus. Você viu que quando a história se cumpriu, ele devolveu. O servo de Deus, quando Deus coloca em um lugar, é pelo um propósito. Você tem sido canal de bênção na vida de outra pessoa, meu irmão? Você, como servo de Deus, como serva de Deus, tem sido canal de bênção na vida de outros? Vamos nos espelhar naquela menina que ainda assim, longe da família, do pai, ela não perdeu a fé. Ó, a palavra de fé novamente para vocês. Ainda assim, ela não perdeu a fé, não perdeu a esperança, ajudou um comandante que se achava, que era respeitado diante da tropa dele, ele era o maioral. Mas quando ele caiu naquela água, meu irmão, acabou aquele orgulho, aquela petulância, acabou, porque Deus mudou, Deus transforma, Deus muda sim.
A partir do momento que a gente se entrega às coisas de Deus, se entrega ao Senhor Jesus, a gente muda. Só depende de nós. Porque Deus ele tá aí para fazer as coisas nas nossas vidas, para operar em nós, para trabalhar em nós. Meu irmão, se você se permitir Deus trabalhar na sua vida, oh meu irmão, você vai viver as maravilhas de Deus. Ainda assim que você passa dificuldade, tem a luta, mas você tá com Jesus. Tem companhia melhor do que essa? Meu irmão, não largue esse Deus por nada. Não largue. Se apegue mais a Ele, se entrega mais a Ele, busca mais a Ele. Porque você vai viver os milagres do Senhor Jesus. Você vai viver milagre na presença de Deus. Você vai ser curado. Sua família, sua casa vai ser transformada. Deixe Jesus trabalhar na sua vida. Entregue de verdade. Como a palavra diz, entregue teus caminhos ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Oh, glória. Deus é maravilhoso demais. É maravilhoso servir a este Deus. Ainda assim que a gente passa a luta, meus irmãos. Ainda assim que vem levante. Ainda assim que a gente é humilhado. Ai, mas Deus está conosco o tempo todo cuidando de nós. Tem um cuidado melhor do que esse? Você tem um pai melhor do que esse? Eu não. Esse é o meu Deus. É o meu pai. É o Deus que eu sirvo de coração e verdade. E eu tenho amor para falar dele. Eu tenho gratidão. Eu tenho gratidão. Quando eu glorifico a Deus, eu agradeço todos os dias. Eu bato o joelho no chão e agradeço pelo que Ele é na minha vida, na minha casa. Porque eu sirvo a Ele pelo que Ele é. Não pelo que Ele faz, porque eu sei que Ele pode todas as coisas. Deus é o Deus do impossível. Então aquilo que eu não posso, meu irmão, eu coloco nas mãos dEle. Porque Ele entra no impossível da tua vida. E Deus vai entrar no impossível da tua vida hoje. Creia. Porque este Deus tem poder. Ele vai operar em você. Ele vai fazer aquele milagre. Ele vai te curar. Oh, glória. Aleluia. Oh, meu irmão, creia na palavra de Deus. Tome posse da palavra. Creia que Deus é poderoso, sim. Você vai viver os milagres que você está buscando na face do Pai. Continue. Não esmoreça. Seja você, minha irmã, meu irmão, igual essa menina aqui, que foi para a casa de Naamã, que não perdeu a fé, que ficou lá até cumprir o propósito de Deus na vida dela. E os propósitos de Deus cumpriu. Foi cumprido tudo aquilo que Deus determinou. Ela foi para lá pelo um propósito, ela não foi em vão. Não reclamou, não murmurou. Não reclame, meu irmão, da situação, não murmure. Glorifique. Ainda assim que esteja doendo, ainda assim que esteja difícil, ainda assim que você esteja passando por luta, glorifique. Glorifique a nosso Deus, que você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. Amém? Essa menina aqui, quando ela foi para a casa do comandante, ela teve toda a paciência de ficar lá cumprindo esse propósito. Ela não reclamou, não contestou, não reclamou com Deus. Ela só orava, só falava com Deus.
E muitas vezes tem alguém na sua família, meu irmão, você que é servo de Deus, serva de Deus, precisando de você, como serva de Deus, naquele ambiente, naquele lugar, naquela casa. Às vezes você tem um familiar passando por uma situação, você é um homem de oração, uma mulher de oração, um homem que conhece a palavra de Deus, vai lá, seja canal de bênção na vida daquela pessoa, fala do amor de Deus. Eu creio que Deus fez algo aí na sua vida e você precisa contar para aumentar a fé daquela pessoa, de um familiar seu, de um parente seu. Fala de Deus para ela, fala do poder de Deus, fala assim. Temos que ser igual essa menina, ser canal de bênção na vida dos outros, daqueles que não conhecem Jesus, daquele que nunca experimentou do poder de Deus, dos milagres de Deus. Porque é dessa forma que a gente ganha alma para Jesus, falando do amor de Deus, falando do poder de Deus. Conta, testemunho, glorifica o nome de Deus, porque a partir do momento que você está engrandecendo o nome do nosso Deus, as maravilhas dele vêm para você. Ele te dá sabedoria, ele te livra do dia mal, ele cobre a tua casa de proteção, ele abençoa a sua vida. Eu tenho dia assim que eu sou uma pessoa de fé, meu irmão. Eu vivo pela fé. Quando eu determino algo diante de Deus, eu já creio que eu já recebi a minha vitória, o meu milagre. Em momento algum eu faço nada duvidando, porque eu conheço, eu sei o poder de Deus. Eu já vivi e vivo o testemunho. E o nome de Deus, ele sempre vai ser glorificado através da minha boca. Possa ser que esteja alguém que não queira ouvir só isso. Mas eu não vou aqui falar para você. Estou fazendo um propósito para ganhar uma casa nova. Estou fazendo um propósito para ganhar um carro novo. Eu não falo isso porque para a gente obter vitória com o Senhor Jesus, a gente tem que orar. A gente tem que buscar. Colocar a situação nas mãos de Deus. E tudo que for da vontade dele, ele faz. E Deus, ele dá. Deus, ele dá sim. Dá uma casa nova, dá um carro novo. Mas ele dá quando você busca ele primeiro. Quando você bota ele assim, sendo a base de tudo na sua vida. Quando você busca ele sem interesse. Quando você busca ele de coração e verdade. Quando você busca primeiro o reino dele. Aí depois que ele te acrescenta as coisas. Porque não adianta buscar Deus só no interesse. Ele pode até te dar, mas lá na frente você vai perder. Mas quando você busca de coração e verdade, quando Deus começa a liberar aquilo que ele tem para a sua vida, eita Jesus, é maravilhoso demais. Eu me alegro, meus irmãos, com as coisas de Deus. Eu vou dizer assim, nas pequenas coisas até as grandes. Eu não fico alegre porque primeiro vem uma coisa grande, não. Eu me alegro primeiro no pequeno. Porque eu sei que é no pouco que ele... É no pouco que ele nos coloca no muito. Ele nos dá o pouco primeiro, para depois nos dar o muito. Quando ele nos dá o pouco, ele está nos preparando, nos capacitando para o muito que ele tem para nos dar. E ele não vai te dar logo o muito antes de você estar preparado e capacitado por ele. Ele te prepara antes, ele te capacita antes. Tudo que Deus faz pelo filho, pelo servo dele, ele só dá depois que ele prepara.
que Ele capacita, porque Ele conhece cada um de nós. Ele sabe o nosso caráter. Ele conhece os nossos pensamentos. Ele sonda o nosso coração. Amém? Que vocês venham meditar nesta palavra, 2 Reis, no livro de Naamã, na história do comandante Naamã. Tem muitos aprendizados aqui para nós, muitos ensinamentos que a gente pode levar para nossas vidas. Às vezes a gente pode ser orgulhoso, igual Naamã. Às vezes a gente precisa quebrar esse orgulho em algumas situações das nossas vidas. Porque muitas vezes a gente não demonstra para a pessoa que a gente é orgulhoso. Mas dentro de nós, Deus sabe. Deus conhece o nosso coração. Deus, Ele sonda. E Ele sabe quando a gente está sendo sincero. Ele sabe quando a gente está buscando de verdade. Ele sabe quando a gente está orgulhoso por algumas coisas. Ele sabe. E muitas vezes, muitas coisas na vida da gente tem que ser mudada. Tem que ter um orgulho quebrado. Tem que quebrar o orgulho, o meu eu. E deixar só Jesus trabalhar nas nossas vidas. Para que a lepra seja limpa. Porque se Jesus não nos quebrar, para a gente ser um verdadeiro servo de Deus, Deus bota a gente em prova, a gente passa por tantas coisas para a gente chegar aonde Deus quer que a gente chegue. Deus bota a gente no deserto. Deus faz com que a gente mergulhe naquele rio. Deus quebra o orgulho. Deus limpa. Deus quebra. Sabe? Deus bota na caverna. De dia você sente calor, de noite você sente frio no deserto. Tá pensando que com o servo de Deus alcançar as coisas de Deus é assim de mão beijada? Né? Não. Deus espera de nós fidelidade, obediência. Deus ama um filho obediente, que obedece a palavra, que obedece a palavra de Deus, que segue ali aos mandamentos. Não vamos ser igual a Naamã, meus irmãos. Vamos ser igual a menina que foi para a casa dele. Amém? Glória a Deus. Espero que a palavra de Deus tenha falado nesta noite ao seu coração. Deixa o Senhor Jesus trabalhar na tua vida, meu irmão. Deixa o Senhor Jesus te conduzir em tudo. Deixa o Senhor Jesus ser tua direção. Tira teu braço, tira tua mão. Para que o Senhor Jesus bota o dele, a mão dele. Enquanto você estiver com tua mão em cima, Ele não vai botar dele. Reaja para que o Senhor venha agir na sua vida. Deus, Ele quer ouvir de nós. Se Deus fosse fazer alguma coisa nas nossas vidas, só no nosso pensar, estaria todo mundo aí cheio de coisas. Estaria todo mundo aí curado, todo mundo liberto. Ele tem poder para isso. Mas Ele quer ouvir de nós. Ele quer ouvir da nossa boca. Ele quer ouvir a gente declarar diante dEle. Ele quer ouvir de nós a nossa sinceridade. Ele quer ouvir de nós a obediência. Ele quer ver de nós a obediência, a confiança nele. Oh, glória! Amém. Glória a Deus por isso. Que esta palavra venha falar ao seu coração nesta noite. Medite nela, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus, viu? Jesus abençoe a vida de vocês grandemente.
Fica com Deus.